Boa tarde a todos. É com muito gosto que intervenho e participo neste Festival da Cidadania Digital. Começo por agradecer o convite ao professor Máximo Di Félix e por cumprimentar todos os estudantes e colegas, professores brasileiros. O meu grande abraço para todo o público brasileiro que eu tanto aprecio. A minha comunicação vai ser em torno daquilo que nós podemos considerar como a vida é um sistema de relações. Eu vou começar por 3 afirmações. Uma do Bruno Latour: a relação dos modernos com a natureza é, desde Descartes, uma estranheza antropológica. Esta concepção de uma natureza separada do homem, da matéria separada do espírito, do objeto separado do sujeito, é tão particular no mundo que mereceria mais ser exibida no museu do que os objetos rituais africanos. Segue-se um excerto de uma afirmação do filósofo italiano Immanuel Coccia. Contra a ciência, nós cavamos um abismo entre as diferentes espécies. Nunca integramos totalmente a intuição de Darwin, que não era tanto dizer o homem descende dos primatas, mas sim, nenhuma espécie é pura. Todas as espécies são uma estranha mistura, uma quimera, um patchwork de identidades genéticas de outras espécies que a precederam. Nós somos todos feitos uns dos outros, nós carregamos a marca de uma infinidade de formas que a vida atravessou antes de produzir a forma humana. Esta afirmação do Coccia tem uma importância hoje enorme na plena época da pandemia em que estamos ameaçados por um vírus. Termino com uma terceira afirmação do Grimaldi, um filósofo francês: precisamente, a vida é apenas um sistema de relações. Muito bem, partindo das afirmações de Latour, Coccia e Grimaldi, os conceitos que eu pretendo convocar, no campo dos quais faz sentido colocar a questão da cidadania digital, são os conceitos de relação, conexão, rede de relações e todo integrado. Estes conceitos articulam-se bem com as ideias da vida como um sistema ou ecossistema, assim como as ideias de biodiversidade, pluralidade dos modos de existência ou mesmo das culturas humanas se ligarem entre si e emanarem de biorregiões. Numa brevíssima cronologia, vou assinalar o seguinte. No século XIX, foi o modelo biológico que imperou na leitura da sociedade e muitos escritores lidaram com questões políticas em termos de biologia e zoologia. Antropólogos, sociólogos como Herbert Spencer, era a analogia orgânica, a biologia, a imagem da biologia aplicada à sociedade. Nos anos 70 do século XX, as questões ecológicas, as ciências cognitivas, a importância do cuidado, provocaram a irrupção do viver e do cuidado como uma exigência contemporânea. E foi esse o terreno onde surgiu o conceito introduzido por Foucault de biopolítica. Ou seja, a ideia do biopoder e de que a proteção da vida é um vetor da política, numa tensão entre a preservação da vida e a necessidade de liberação democrática contra o abuso do poder. No final do século XX, a noção de rede tornou-se o quadro de leitura do social, mediante as tecnologias eletrónicas e, como dizia Manuel Castells, a internet, que é a rede das redes. Hoje, o social incorpora definições científicas de vida e morte, cuidados médicos, vigilância por meio de tecnologias digitais, incorpora aumento das desigualdades, demografia global, relações humanas e não humanas, biodiversidade, clima, mas também as biotecnologias, a inteligência artificial, etc. Ora, é neste quadro que eu proponho que se coloque, e nós propomos, que se coloque a cidadania digital. O filósofo francês Frédéric Worms, que lançou em 2019 o livro Para um Humanismo Vital, fala precisamente em humanismo vital, no sentido de uma biopolítica motivada pela consciência da vulnerabilidade. Ora, para pensar as relações, podemos recorrer à noção de experiência a partir de um clássico do filósofo norte-americano John Dewey, sendo igualmente uma noção relevante em Bruno Latour e outros, nomeadamente em Louis Carré. A ideia que eu pretendo enfatizar a partir do conceito de experiência e que contribui para pensar a cidadania digital é que esta
a cidadania digital, é experienciada, exercida e sentida no todo contextual das relações de tudo o que existe na Terra. E é no contexto das relações onde ocorre a individuação que a cidadania digital se exerce. Vou, por isso, abordar 3 conceitos: individuação, interação, experiência, e depois volto às questões das relações de humanos, não humanos, do todo, e às questões da esfera pública e da cidadania digital. Portanto, individuação, interação e experiência. O indivíduo constitui-se e individualiza-se num mundo comum. Pela intercomunicação social, as significações comuns permitem a partilha de ideias, sentimentos e atividades, ao mesmo tempo que são mediações práticas. Logo, toda a identidade pessoal, quanto às atitudes, as opiniões, os conhecimentos, os interesses comuns, derivam das consequências das interações sociais que propiciam a individuação e a socialização. John Dewey, o filósofo pragmatista norte-americano do início do século XX, tão importante na corrente do pragmatismo filosófico, John Dewey enfatiza a importância da conversação, na qual há troca social, dar e receber, promotar experiências, individuação e socialização. A individualidade é, pois, duplamente relativa. É relativa a um ato de configuração e é relativa a contextos e condições de existência. Portanto, não é uma individualidade intrínseca ou absoluta. O que se compreende quando Simondon refere que é preciso recolocar o indivíduo no sistema de realidade em que ocorre a individuação. Porquê? Porque a individualização é resultado de uma operação e, como refere ainda o filósofo francês Simondon, o que a individuação evidencia é não apenas o indivíduo, mas aparelha indivíduo-ambiente. E é este o ponto que eu quero precisamente focar. É de notar, para além disso, que a individuação se aplica tanto às pessoas como aos objetos, aos acontecimentos, às situações, etc. Eu trabalho o acontecimento e trabalho a individualização do acontecimento. A individualização não é um fenómeno, não é uma operação e um fenómeno exclusivamente humano. Segundo Dewey, o ser vivo e o seu meio ambiente, vou agora para o conceito de interação. Segundo Dewey, o ser vivo e o seu meio ambiente formam um sistema de interação, uma unidade em que os elementos se ajustam uns aos outros. O ambiente é entendido através da interação entre as coisas e a criatura viva. Dewey critica, assim, o isolamento em que a filosofia clássica colocou o indivíduo em relação ao seu meio ambiente, tal como condena a separação entre conhecimento e ação, sujeito-objeto, factos e valores, entendimento e sensibilidade. Ora, é neste quadro de crítica da filosofia ocidental clássica que se deve entender o conceito de experiência, pois ele supõe a rejeição dos dualismos e uma ligação estreita ou interação entre indivíduo e meio ambiente, conhecimento e ação, físico e racional, sensibilidade e intelecto, atual e ideal. Para os pragmatistas como Dewey, George Herbert Mead, do início do século XX, ambos, da Escola de Chicago, mas hoje para o Bruno Latour ou para autores como Louis Carré, a experiência é o caminho para a compreensão do real. Trata-se de partir do concreto. A experiência é uma interação transformadora entre o organismo e o meio ambiente, reporta-me Dewey, em que o organismo é afetado pelas condições do meio e por aquilo que do meio exterior entra em interação com ele, havendo uma transformação correlativa dos dois. Não é só o indivíduo que transforma o meio também se transforma e também se repercute no indivíduo. Indivíduo, objeto, ser, humano. Esta interação entre o organismo e o meio ambiente, ou entre o indivíduo e a sociedade, mais especificamente, entre o homem e a sociedade, é da ordem de uma transação, como Dewey virá a designar. Dewey, em 1949, num ensaio, chegou a dizer: se eu hoje voltasse a escrever toda a minha obra, não usava mais o conceito de interação, usava o conceito de transação, pela força que este tem. Portanto, a relação, quer entre o organismo e o meio ambiente, como o indivíduo e a sociedade, é uma transação a um duplo título de adaptação ou ajustamento e de transformação do meio natural, social e cultural.
Na transação, os constituintes das entidades interactuantes são eles próprios suscetíveis de sofrerem alteração. Ao mesmo tempo, a experiência humana, para além desta dialética, é também experimentação, suscita investigações, inquiry, como dizia o Dewey, e apresenta características ativas e objetivas de exploração, na qual se combinam a investigação, a mediação dos objetos e das condições do meio ambiente, a atividade e a passividade. Ora, os conceitos de experiência e de investigação podem-se aplicar à ciência, à vida corrente, à participação nas democracias. A experiência é constituída por contextos históricos, sociais e políticos e definida por situações e episódios que, nas palavras de Dewey, classificamos como experiências reais, experiências concretas e que possuem uma organização dinâmica. Uma experiência pode até ter um todo, quase como um episódio, um princípio, uma continuação e um desfecho. Este conceito de experiência é valioso e, sobretudo, o conceito que advém da transação com o meio ambiente. Inspirando-nos também em Bruno Latour, podemos afirmar que as condições da experiência no mundo se reportam à técnica, à economia, à política, ao psicológico, à ficção, ao que se chama natureza, ou seja, a tudo o que faz a vida dos seres na Terra e não apenas à vida social. É neste quadro que vamos pensar a cidadania digital. Portanto, a partir das noções de sociedade em rede, Castells, e da ator-rede, Latour, e na sequência da emergência das questões climáticas, ganhou-se a consciência que, como Máximo de Félix esclarece, as redes digitais de última geração, depois de terem conectado as coisas, começaram a fazer interagir e a pôr em rede as biodiversidades, as florestas e as diversas entidades que compõem a biosfera. Os diferentes modos de existência, como entende Latour, abrangem humanos, não humanos, os seres materiais e imaginários, como sujeitos, coisas, corpos, almas, árvores, bactérias, fios elétricos, redes virtuais, dispositivos de conexão, etc. Ora, dificilmente o Estado-nação pode ocupar-se dos problemas ou interesses não humanos. Se é que precisávamos disso, na medida em que hoje temos a consciência de como, por exemplo, uma epidemia uma epidemia nascida na China nos atinge a todos. Portanto, dificilmente o Estado-nação se pode ocupar destes problemas globais e dos interesses não humanos. A cidadania digital é um fenómeno emergente que se liga à experiência pública, no sentido abrangente e da noção de experiência que antes abordamos, ou seja, a operações e uma condição relacional no meio de objetos, fenómenos, coisas, pessoas. Pensar a cidadania digital supõe esclarecer a natureza do humano e do não humano, a natureza da técnica e da relação com a técnica na formação para a cidadania. É também neste contexto que a esfera pública deve ser repensada. Para dar um exemplo circunscrito ao espaço público comunicacional, com as redes sociais digitais emergiram novas ágora, novas praças públicas, e com os dispositivos móveis e eletrónicos estamos sempre conectados e imersos em ligações. Como observou o filósofo italiano Maurizio Ferraris, o celular é meu, mas contém alteridade, todo o mundo está nele. Ora, eu invoco também aqui a pandemia, é inevitável, para pensar estas questões hoje, para defender que a pandemia, estará na origem de uma modificação que pode ser uma aceleração, uma alteração, uma inflexão da nossa relação com o mundo, com as coisas e os outros seres vivos. Das plantas e dos animais aos micróbios, às bactérias e aos vírus. Porque nós, como já dizia o Gilles Deleuze, nos anos 70, nós fazemos rizomas com nossos vírus. Ou melhor, nossos vírus nos fazem rizomas com outros animais. E isto hoje tornou-se muito claro para todos nós. A questão da cidadania e do comum coloca-se no momento presente em termos da situação que vivemos, da percepção reativada de uma vulnerabilidade e destino comuns e de como os vírus nos habitam e invadem,
e evidenciam a dependência, transação, com o meio, a porosa relação com o meio e com o outro, a diluição de cada um no corpo social e na designada natureza, e o fim do indivíduo autocentrado. É tão interessante quanto nós podemos assinalar aqui que não há mais lugar para o indivíduo autocentrado e para o narcisismo, que os filósofos da pós-modernidade tanto trabalharam. O homem não é, vou citar novamente o Immanuel Coetzee, o homem não é o ser quinta essência que altera a natureza. Qualquer bactéria, qualquer vírus, qualquer inseto pode ter efeitos enormes no mundo. Este poder transformador de um ser invisível produz um questionamento do narcisismo das nossas sociedades. Muito bem, estamos então confrontados com a globalidade das relações e, apesar da padronização dos estilos de vida e das diferenças culturais, políticas e outras, muitas vezes inconciliáveis e irredutíveis até, há uma mesma condição de todos, hoje evidenciada na doença e na morte. Ao mesmo tempo, desfaz-se a ideia tradicional de uma hierarquia das espécies. Portanto, o que é que eu, para terminar, quero dizer? O comum e o social ganham uma nova expressão e inteligibilidade. Na era das arquiteturas informativas e das redes digitais, que tão bem Máximo de Félix examina e estuda, a cidadania trilha o caminho alargado dos direitos dos humanos e dos não humanos, a proteção da terra, da natureza, da biodiversidade, a ecologia científica, etc. A concepção do comum, que lutou durante séculos pela inclusão dos negros, das mulheres, dos pobres, dos estrangeiros, etc., hoje tende a incluir os não-humanos, que, como refere o filósofo francês Serge Audier, também constituem um espaço comum das nossas vidas e têm os seus próprios interesses. Encerro com a reflexão de que há uma especificidade do mundo humano e da cultura. Um dia, um colega que trabalha no campo da cultura chamou-me a atenção disso. Por favor, continuem a dar conta da especificidade do humano e da cultura. De facto, não se trata de ignorar a especificidade do mundo humano e da vida cultural. Mas este mundo coexiste e no seu interior contém o não humano. Portanto, é um imperativo reconhecer a diversidade e a heterogeneidade dos seres. Eu quero agradecer e, sobretudo, permitam-me, quero mandar, neste tempo tão difícil, um grande abraço aos nossos estudantes brasileiros, aos meus colegas muito estimados brasileiros e a todo o Brasil, população nossa irmã. Muito obrigada.